Bom dia, irmãos. Graça e paz. Seguindo a orientação do louvor, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: o culto hipócrita é condenado. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, deem ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparece diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem de minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defenda a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a porção da Tua palavra, ó Pai. Abra, Senhor, nossos corações, nossas mentes, nosso entendimento, Senhor, para entender da Tua palavra e não só ouvi-la, não só entendê-la, mas também, Senhor, que nos dê a capacidade de praticá-la, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Essas palavras são as palavras mais duras que possamos ouvir do Senhor numa profecia, ó Deus. Que quando o povo de Israel orava, o Senhor não ouvia. Quando eles estendiam as mãos, o Senhor se recuava, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, misericórdia. Nos dá uma manhã, Senhor, debaixo da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tempo de Isaías, o tempo que ele profetizou, eram uns tempos muito difíceis. E ele profetizou durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, lá, rei de Judá. Se nós formos pegar os 9 primeiros versículos que nós não lemos de Isaías 1, a gente vai ver uma espécie de um tribunal. Tem irmãos aqui advogados que entendem essa linguagem. Mas a gente entende como uma espécie de um tribunal que Deus está instaurando, chamando primeiro as testemunhas para ouvir as acusações que ele tem para fazer, e em sequência ele chama o réu, que é Judá, para ouvir também essas acusações. O que a gente vê no livro de Isaías, irmãos, se a gente estudar o livro de Isaías, a gente vai ver que em várias passagens ele mostra que os israelitas naquele tempo, eles tinham transgredido as leis do Senhor. E a gente vê isso em vários capítulos, a gente consegue identificar isso em vários capítulos. E o que a gente tem que entender, irmãos, é que o Senhor, o Deus, é o Deus da aliança. Nós precisamos e devemos ouvi-lo. Nós devemos prestar atenção nas suas palavras, nós devemos guardar na mente e no coração as palavras do Senhor, tratar com dignidade a palavra dele, tratar com respeito e obedecê-las integralmente. Quando nós agimos, irmãos, com diligência, com respeito à palavra do Senhor,
Quando fazemos tudo que conforme a vontade de Deus, irmãos, quando nós agimos de forma a honrar ao Senhor, nós agimos de forma piedosa. E por consequência dessa forma piedosa que nós estamos agindo, porque nós respeitamos a palavra, nós cumprimos os mandamentos, os decretos de Deus, nós prestamos a Ele um culto piedoso. Nós vivemos de forma piedosa e prestamos a Ele um culto piedoso. Não era o caso dos irmãos de Israel naqueles dias de Isaías. E nós vemos claramente isso aqui no primeiro capítulo de Isaías. O Senhor fala para eles: do que me serve a multidão de sacrifícios? Os israelitas, irmãos, naquela época de Isaías, eles estavam tratando a Deus como qualquer um. Por consequência, eles ofereciam um culto que não agradava ao Senhor. E era inaceitável da parte de Deus esse culto. Eles seguiam tendências da época. Eles se afastaram do Deus da aliança, como eu iniciei falando. Eles se afastaram do Deus do pacto. E por isso, eles foram chamados de povo de Gomorra, no iniciozinho que nós lemos aqui no versículo 10. Irmãos, quando eu leio essa passagem, me parece que Israel, mais uma vez, o povo de Israel se esqueceu de quem Deus é. O que Deus fez no meio do povo. Todos os feitos que o Senhor fez desde a época do Egito, tirando eles do Egito. E quando eu leio essa passagem de Isaías 1, me parece que o povo esqueceu de quem o Senhor é. E dá a impressão que eles estavam fazendo tudo no automático, que eles viviam a vida deles fazendo no automático, prestavam culto como se fosse um ritual. Eles viviam a vida deles de um jeito que desagradava a Deus, desonrava a Deus. E aí eu pergunto aos irmãos: quantas vezes a gente não tem vivido e não tem feito e não tem agido da mesma forma que o povo de Israel agiu no tempo de Isaías, que a gente leu aqui no capítulo 1. A gente vive muito um dualismo, irmãos. Uma coisa é Sanlai no trabalho, e chega aqui, eu visto a minha capa de ovelha, saio sorrindo para todo mundo, muitos me chamam de Santo Lai, mas uma coisa é Sanlai no trabalho, outra coisa é Sanlai aqui na igreja. Uma coisa é eu fazendo negócios na rua, que em nenhum momento eu penso em honrar, em agradar ao Senhor com esses negócios que eu faço, mas quando chego aqui na igreja eu quero me posar do mais santo possível. O convívio com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, parece uma terceira guerra mundial em casa, mas quando faz a curva aqui, ó, nós somos a família do comercial de margarina. Tudo que nós fazemos, irmão, nós temos que entender que tem que ser com o intuito de glorificar e honrar a Deus, tudo. Nós temos que entender que o culto, irmãos, não é só no dia reservado ao Senhor, que é o domingo. Nosso culto é a vida toda, a semana toda, 24 horas. Nosso culto é isso. A gente parece que tem uma tendência em separar muito isso. A gente acha que esse prédio aqui que nós estamos aqui é santo, mas passou da calçada ali, já eu posso falar o que eu quiser, eu já posso pensar o que eu quiser, eu posso ver os conteúdos na internet que com certeza não agradariam a Deus. Nosso Deus, irmãos, nos chama a ouvi-lo, a meditar na palavra dele, para que a gente não fique, irmãos, igual os israelitas na época de Isaías, irmãos. Deus nos mostra com essa passagem também, irmãos, de Isaías 1, como ele não quer a nossa adoração. Nós temos a estranha mania de achar que quantidade é o que importa. Nós somos inclinados a resolver a nossa relação com Deus, a mais uma ida ao culto, a mais uma ida a uma reunião de oração. Eu não estou dizendo aqui que os irmãos não devam vir no culto, os irmãos devem vir sim, até porque nós assumimos aqui um compromisso com a igreja presbiteriana, e na Constituição da igreja presbiteriana, se os irmãos não tiveram a oportunidade de ler, eu peço que os irmãos no site da igreja presbiteriana busquem a Constituição da igreja, no artigo 14, na linha E, diz que nós devemos
comparecer aos cultos, às assembleias, às reuniões. Nós devemos sim vir aos cultos, mas a questão não é essa, a questão é mais além, a questão é mais fundo. Deus mostrou a Israel e Judá, irmãos, que não importava a multidão de sacrifícios que eles faziam, se o coração deles ainda estava inclinado para o mal, se eles ainda estavam fazendo mal. E como está lá no versículo 16 que nós lemos, ele diz assim: lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. O caminho de volta, irmãos, para a aceitação do Senhor, para a parte do Senhor, começa com arrependimento. E em Judá nós lemos também que havia muita injustiça, muita indiferença em relação aos necessitados, hipocrisia, acomodações aos padrões daquela época. Mas apesar das condições de pecadores que nós somos e que os israelitas naquela época eram, se nós tivermos arrependimento genuíno, a consequência desse arrependimento é o perdão de Deus. Se lermos novamente o versículo 18, nós vamos ver que por mais que o nosso pecado seja mais sujo, irmãos, tendo um arrependimento genuíno, nós estaremos mais alvos que a neve. Diz assim o 18, o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Irmãos, Deus nos convida. Deus convida o seu povo a se arrepender. E por consequência desse arrependimento genuíno, nós teremos nossos pecados perdoados. Deus não abre mãos, irmãos, da glória dele. Ele nos criou. Ele criou todas as coisas e nos criou para a sua glória e para seu louvor. E é crucial, irmãos, que a gente entenda quem Deus é, para que possamos cultuá-lo de uma forma correta. E Deus é um ser espiritual. Está lá em João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um ser, irmãos, independente. Ele é um ser autoexistente, não depende de ninguém, nem se sujeita a nada. Sempre existiu e ninguém o criou. Lá em Colossenses 1:16-17 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Deus é um ser imutável, estável, fiel e infalível, perfeito. Lá em 2 Timóteo diz, 2:13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus é um ser infinito, irmãos. E a gente vê isso em todo o Salmo 139. E como o próprio Salmo diz, é conhecimento maravilhoso demais para mim, para nós entendermos um ser assim. E de geração em geração, irmãos, nós corremos o risco de esquecer quem Deus é e de esquecer quem somos. E esse esquecimento se mostrou recorrente na história. Se você ler toda a Bíblia, você vai ver que foi recorrente esse esquecimento que geração após geração, algumas gerações tiveram de Deus. Por isso, de tempos em tempos, irmãos, nós precisamos ser lembrados disso. Lá em Juízes 2, versículo 10 e 11 diz: toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baalins. É muito fácil, irmãos, nosso coração sair do foco, muito, muito fácil. E é por isso que o povo de Deus foi instruído, desde lá do Egito, né, na época do deserto, foi instruído que passássemos para as nossas crianças, que inculcássemos a palavra, que inculcássemos os feitos do Senhor aos nossos filhos, porque nosso coração é muito fácil de perder o foco, nossa mente é muito fácil de perder o foco. E Deus requer de nós, irmãos, um culto vivo, santo e agradável a Ele. E isso se refere à nossa vida lá fora, digo, depois do domingo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, e também no domingo, no culto comunitário, com todo mundo aqui reunido. O culto, irmãos, é prestado a Deus, e Ele quem deve ser agradado, somente Ele.
E o que Paulo fala lá em Romanos 12, verso 1, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Irmãos, nosso culto, nós devemos entender que o nosso culto não é somente no domingo, não é somente aqui. Nós temos que prestar culto ao Senhor em tudo que nós fazemos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos de prédio ou de casa. Nosso culto ao Senhor é 24 horas por dia. Nós devemos entender isso. Às vezes nós prestamos um culto equivocado, irmãos, a Deus por não conhecer a Ele. E é importante que a gente conheça o Senhor, para a gente saber quem Ele é, e que para a gente cultuar de uma forma correta a Deus. O culto que Israel estava prestando no tempo de Isaías, e oferecendo a Deus no tempo de Isaías, ele se limitava somente a ritos vazios, irmãos. Nós não podemos nos apresentar a Deus, diante de Deus de qualquer forma, e achar e querer, na verdade, pela nossa arrogância, querer que Deus se agrade do nosso culto. Nós devemos adorar a Deus na beleza da santidade dele. O povo de Israel, de Judá, naquela época de Isaías, estava com o externo, tudo funcionando, tudo ok. A palavra diz que os animais estavam cevados, provavelmente os animais, nenhum tinha mácula, tudo imaculado. Então o externo estava tudo ok naquela época. Mas a santidade, que é o interno dos irmãos lá na época de Isaías, eles não estavam. E aí eu chamo a atenção dos irmãos, que me chamou também a atenção essa semana, essa palavra. A nossa santidade tem agradado a Deus, o nosso culto que nós viemos aqui fazer tem agradado a Deus. Peço aos irmãos que meditem essa semana, irmãos. Tirem um tempo para meditar, para estudar a palavra, para buscar o Senhor na palavra, para entendermos se estamos realmente cultuando a Deus de forma que agrada a Ele. Deus é santo, irmãos, e Ele deve ser tratado como tal. E do mesmo modo, a adoração que nós prestamos a Ele. Nossa multidão de idas aos cultos de reuniões de orações, como eu falei, se não tiver uma intenção verdadeira de adorar e de engrandecer a Deus, será inútil essa vinda, é muito mais além do que só participar, irmãos, é muito mais além. E nós devemos conhecer a Deus, devemos mergulhar na palavra dEle, para poder prestar um culto vivo que agrada ao Senhor. Nós devemos realmente conhecer, não somente de ouvir aqui no domingo, como muitos anos eu passei só ouvindo, sem interesse nenhum em buscá-lo, conhecer. Nós devemos buscar, conhecer o Deus que nós prestamos culto todo domingo e o culto toda a nossa semana. Que Deus, irmãos, estou finalizando já, que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas e que nós possamos colocar realmente o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Se a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, nós vamos glorificar e honrar a Deus nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola ou faculdade. Nós vamos honrar o Senhor e nós vamos cultuar, prestar um culto vivo e que agrade a Ele. Amém?